Olá a todos, meu nome é Lucas Damasceno, eu sou aluno no programa de pós-graduação na Escola de Música da UFMG, sob a orientação do professor Dr. Mauro Chantal. Hoje eu apresento a vocês, juntamente com meu orientador, a comunicação sob o título A Obra Vocal de Pedro de Castro, entre o romantismo e o nacionalismo / modernismo brasileiro, que é um recorte da minha pesquisa de doutorado. O meu objetivo é apresentar o compositor mineiro Pedro de Castro e contribuir para o reconhecimento do seu nome e de parte da sua produção, com o intuito de fortalecer os estudos sobre a música brasileira do século XX. Neste trabalho, eu faço uma análise das informações sobre o contexto histórico e experimentação estilística. Eu também busco situar a sua trajetória no século XX, que foi o período onde compositores nacionais transitavam por vários estilos sob forte influência das mudanças tecnológicas e sociais. Para mim é um privilégio ter a oportunidade de estudar e falar sobre o compositor, um compositor que é nosso, tendo em vista a minha trajetória acadêmica na UFMG, com ênfase no repertório de canções brasileiras de câmara. Ao longo do século XX, a produção de música de concerto no Brasil nos mostra um panorama com extrema diversidade em constante transformação. A esse tempo ainda não havia uma identidade musical própria no Brasil, e os compositores nacionais do século XIX apresentam um repertório com fortes características estilísticas do romantismo, que é fruto da influência europeia sobre os mesmos. Neste contexto, está inserida a pessoa de Pedro de Castro, compositor mineiro, natural de Barbacena, cuja trajetória está implicitamente ligada ao Conservatório Mineiro de Música, que hoje é a atual Escola de Música da UFMG, cujo centenário tem sido celebrado intensamente na programação cultural desta instituição. Embora com poucos dados disponíveis, temos conhecimento de que era um homem virtuoso, o que levou a atuar como pianista, professor de piano e compositor, com considerável volume de composições escritas para o gênero canção de câmara e obra vocal, sendo esta minha pesquisa em nível de doutorado. O professor Pedro de Castro ele fez parte da primeira leva de professores do Conservatório Mineiro de Música. Ele também foi responsável pela direção da instituição durante os anos de 1957 a 1962. Como fruto de seu legado artístico, nós podemos traçar uma trajetória que começa com seu orientador, Henrique Oswald, e alcança representantes da Escola de Música da UFMG. Nessa figura, nós vemos a trajetória da formação do compositor, bem como a de músico dos quais ele fez parte na formação. Então, da esquerda para a direita, nós temos a foto do compositor Henrique Oswald, que orientou o professor Pedro de Castro, que orientou. Nós temos também a professora Berenice Menegali, ainda criança, que é uma referência para nós na capital mineira. Nós temos também Irã Amarante, que orientou o professor Lucas Bretas, que orientou o professor Mauro Chantal, que é o meu orientador, ao lado dele na foto. Para demonstrar a transição da estética romântica para o nacionalismo / modernismo, eu apresento duas canções de Pedro de Castro, Prece, de temática religiosa, e Rio Enamorado, que é uma típica canção nacionalista, marcada pela abundância de síncopes e por uma melodia que se apoia no texto brejeiro, característico da cultura brasileira. Nesta figura, eu apresento dois trechos da partitura da canção Prece. No primeiro, observa-se uma escrita coral nos compassos 1 a 4, seguida de melodia acompanhada e de um discreto contraponto nos compassos 23 a 25.
Agora eu apresento a minha performance interpretativa da canção Prece, de Pedro de Castro. Agora nós apresentamos um trecho da partitura da canção Rio Enamorado, que claramente descreve síncopes de textos poéticos característicos de cenas brasileiras. No próximo slide eu apresento a minha interpretação da canção Rio Enamorado. Ao rio sozinha, teu lindo corpo banhar. Cuidado, minha louquinha, o rio quer te levar. Na lisa face do rio, não vás teu corpo espelhar. Depois que o rio te viu, mas desce chorando, com pena de te deixar. Mas se nas curvas virando, como querendo voltar. Desce, mas desce chorando, com pena de te deixar. Mas se nas curvas virando, ao rio sozinha, teu lindo corpo banhar. Cuidado, minha louquinha, o rio quer te levar. Na lisa face do rio, não vais teu corpo espelhar. Depois que o rio te viu, não quer descer para o mar.
Aqui eu deixo um QR Code da interpretação de Rio Enamorado pela soprano Lia Salgado. Nessa figura, eu apresento um quadro com as informações referentes à canção Rio Enamorado, seguindo o mesmo procedimento adotado nas demais canções de Pedro de Castro em minha dissertação de mestrado. Então, o primeiro trabalho em nível de doutorado sobre a vida e a obra de Pedro de Castro é essa pesquisa em andamento, que aborda sua obra vocal em diversas formações, tanto para voz solista quanto para vozes em coro. Apesar de poucas referências bibliográficas sobre a obra de Pedro de Castro, os autores deste texto têm produzido textos acadêmicos objetivando o reconhecimento do nome do compositor na história da música brasileira. Este estudo caminha no sentido de registrar parte da história recente, tendo em mente uma frase deixada pelo maestro Sérgio Magnani, que atuou junto ao compositor Pedro de Castro e posterior à sua morte em prol de sua obra. A memória recente se perde muito fácil e é justamente a mais acessível. Eu deixo as referências e muito obrigado a todos.